Oi, aqui é a Luísa, aquela feminista. Sejam bem-vindos de volta ao podcast, pra gente agregar todo mundo na luta feminista. Hoje a gente tem um episódio muito especial e diferente do que vocês estão acostumados por aqui. Hoje eu trouxe, para conversar com a gente, a Jeane Pauline, a Kátina Bahia e a Luna Provazio. Para quem não conhece, a Kátina e a Jeane são as brasileiras que foram ilegalmente presas na Alemanha por tráfico de drogas no dia 5 de março, certo, né? 5 de março. No dia 5 de março desse ano. A história delas foi bastante divulgada e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os aspectos mais detalhados em relação ao feminismo mesmo, que é a nossa pauta. O que tem de diferente no caso delas por serem mulheres? O que elas sentiram na pele por serem mulheres brasileiras e lésbicas? O que isso trouxe na história delas que causou uma diferença de que se fosse talvez outras pessoas? Então, a gente vai conversar com elas hoje. Vou pedir para vocês se apresentarem primeiro e falar um pouquinho quem vocês são. Pode começar, Jeane. Eu me chamo Jeane, sou goiana, tenho 40 anos, sou médica veterinária. Kátina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Kátina Bahia, professora de educação física e empresária, tenho 44 anos e também sou goiana. Luna, fala pra gente de você. Bom, meu nome é Luna Provazio, sou advogada, tenho 33 anos e, enfim, vim parar nesse caso, não sendo exatamente da área criminal, meu foco de atuação, mas no final das contas minha atuação nesse caso foi mais para o lado da busca da justiça mesmo. Então, no final das contas, eu me sinto muito honrada por ter tido a oportunidade de atuar na defesa da Kátina e da Jeane. Sejam bem-vindas. Primeiro eu queria falar assim, que eu vejo com muita coragem o que vocês estão transformando um trauma. Eu acho que não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que conseguiria fazer o que vocês estão fazendo agora com isso, uma coisa trágica, horrível que aconteceu. Mas vocês estão conseguindo transformar isso em várias coisas boas que a gente vai até falar ao longo do podcast. E então eu queria primeiro parabenizar vocês e agradecer vocês por estarem aqui contando a história de vocês. Obrigada. Para nós é uma grande honra. E, de fato, nós não sabemos a força que carregamos até sermos colocadas à prova, né? Então, não está sendo fácil. Nós estamos vencendo muitos traumas mentais, físicos, mas nós decidimos que nós seremos vozes por tantas outras mulheres que não conseguiram ter voz como nós. E isso é uma coisa que vocês têm em comum com muita gente que passa por aqui, que acaba embarcando nessa luta por saber que quando a gente se une, quando a gente como mulher se une, a gente tá muito mais forte, né? A gente consegue essa força e a gente vê que tem gente em situações que precisam mesmo da nossa força e às vezes a gente vai precisar da força delas também. Então, tô muito feliz de estar aqui podendo dividir com o pessoal essa parte de vocês. Então, vamos começar do começo. Em março, quando vocês foram viajar, então, fazer a viagem, tava tudo certo, vocês viajaram para a Alemanha, chegaram lá e foram abordadas. Conta pra gente como que foi essa abordagem e se vocês acham, começando nessa parte, o que vocês acham que foi diferente ou que talvez tivesse sido diferente se vocês fossem daquele país? Vocês acham que teve alguma diferença na abordagem? Como que foi? Sim, eu acho que teve total diferença na abordagem. Parece que é bem praxe na Alemanha eles fazerem esse tipo de abordagem em voos que chegam da América Latina. Então, quando nós falamos a nossa nacionalidade, a gente já percebeu que alguns policiais começaram a rir, como se nós fôssemos culpadas. E a abordagem foi logo depois da imigração. Nós passamos pela imigração, pela fila, pela checagem da bagagem de mão. Em seguida, um policial me abordou e pediu para que eu o acompanhasse. E ele já me algemou, e sem eu entender o que estava acontecendo. E depois a Kátina me contou que aconteceu da mesma forma com ela. Mas é bem perceptível que eles têm esse preconceito com os voos da América Latina.
E assim, logo no início da abordagem, eu também fiquei sem compreender o que se tratava e fiquei perguntando para eles em inglês, cadê minha esposa, cadê minha esposa, cadê minha esposa? E eles nada respondiam, né? E naquele momento que eu falei esposa, eu já senti um cinismo ali, um sorrisinho meio de lado no ar, né? Eu acho que é tão nítido a xenofobia deles e a misoginia também, porque em nenhum momento naquela abordagem, mesmo a gente apresentando algumas provas de que éramos de fato inocentes, eles não deram a mínima atenção. Então teve muita arbitrariedade e eu acredito sim que o fato de sermos mulheres e sermos lésbicas influenciou bastante, e brasileiras. E olha que vocês são brancas, né? Você imagina o que isso não seria se fossem com outras pessoas brasileiras que tivessem a pele mais escura. Isso aí já mostra pra gente. E aí a gente tem até um gostinho, assim, do que é ser isso, porque quando a gente vai pra fora, todo mundo é visto como eles tratam a gente, qualquer pessoa, com esse descaso, né? Já começa por aí. E quando você ficou sabendo, Luna, como que foi? Pois é, eu... Foi a primeira a ficar sabendo? Fui. Elas foram presas no dia 5 e a primeira notícia que a gente teve em relação às duas foi apenas no dia 7, quando eu recebi a ligação de uma policial alemã que falava português, assim, falava um pouco de português, e ela basicamente me falou o nome das duas, disse que elas estavam presas por suspeita de tráfico internacional, e já disse assim, olha, elas alegam que a mala era diferente, que o peso da mala era diferente, ela passou o contato seu como sendo advogada delas, eu preciso que você providencie as provas. Sem provas, elas vão permanecer presas. Então, assim, isso já foi muito assustador, porque eu ainda questionei, assim, eu sou a primeira pessoa a saber? Sim. Ninguém da família sabe? Não. Tem como eu falar com elas? Depende daqui da autorização, não tinha como eu tomar a iniciativa de falar com nenhuma delas. E então foi, assim, foi uma notícia chocante, durou menos de 5 minutos, eu não tinha muita condição de perguntar muito ali, naquele momento, mas a sorte foi que eu estava no aeroporto. Então eu já consegui, coincidentemente, né, se é que a gente pode chamar isso também de coincidência, porque as meninas, assim como eu, a gente tem muita fé, então a gente dá um nome às vezes mais peculiar para essa coincidência, como sendo ààs vezes uma vontade de Deus. Mas eu estava no aeroporto, então eu já consegui dar um início ali nas tratativas, e foi o que facilitou, né? E como que foi para vocês conseguir contato com alguém? Vocês acham que foi mais difícil? Deveria ter sido mais fácil? Porque vocês não tinham conseguido falar com ninguém, nem com o advogado vocês puderam falar? Foi muito difícil fazer o contato no Brasil. Primeiro porque o presídio fez um descaso total. Nós falamos que precisávamos ligar para o Brasil e informar as nossas famílias, advogado. E eles falavam assim, vamos ver quando vai ser possível. Então, se dependesse do presídio, a gente não sabe nem quando a gente ia ter entrado em contato com a nossa família. Quem nos ajudou lá foi um pastor. Ele fala português, ele é alemão, casado com uma brasileira. E o trabalho dele é ajudar as brasileiras. Então, nós conseguimos falar com ele. Então, toda vez quando chega a brasileira no presídio, ele vai conversar com as meninas. E ele conversou, foi na nossa cela conversar, e eu falei para ele, falei assim, olha, até hoje eu não consegui falar com ninguém do Brasil. Minha família não sabe o que está acontecendo. Aí ele me levou para a sala dele, só assim eu consegui comunicação aqui no Brasil. E, se não me engano, isso foi uns 5 a 6 dias depois de você ter sido presa, quase uma semana depois. E você também, a Kátia também? No meu caso... Porque todo tempo vocês ficaram separadas. Sim. Em nenhum momento, a partir dessa hora depois da abordagem policial, vocês não se viram mais em nenhum momento? Não, nós nos víamos nos horários de intervalo.
no refeitório. Depois que foram levados pro presídio. Isso. E é direto levado pro presídio. Vocês foram direto do aeroporto pra lá? Nós ficamos em uma cela provisória porque nós fomos presas e passamos por uma audiência de custódia, um dia depois da prisão. Um dia depois da prisão foi decretada a nossa prisão preventiva. E nesse dia nós fomos para o presídio. Então nós fomos presas no domingo e nós fomos chegar no presídio na segunda-feira à noite. Entendi. Isso, aí durante esse período foi o momento em que elas ficaram, então não era o presídio em si, eram celas ali ou no aeroporto ou no tribunal, né? E que eram justamente as celas que elas relataram, né, em alguns programas de TV, que era uma cena de terror, né? A Kátia, conta como é que era. Nós saímos desse... você começou falando da vulnerabilidade da mulher, eu me recordei de um fato, porque vai recordando que são janelas, né? Para você ter noção, revistas íntimas, nós passamos por 5 ou 6. 5 revistas íntimas. E o fato de ser mulher, então é uma revista íntima também um pouco mais, né, assim... Agressiva. Agressiva, Invasiva. né? Invasiva, melhor dizendo. Então, assim, de realmente, assim, afastar o bumbum para ver se tem alguma coisa dentro, né, nesse sentido. E um fato que me chamou muita atenção das revistas íntimas, me fez lembrar isso agora, é justamente porque quando nós saímos, tivemos a primeira revista íntima na delegacia do aeroporto. Quando nós fomos para esse presídio, que seria essa... seria uma cela dentro do tribunal. Dentro do tribunal, nós passamos por outra revista íntima. Sendo que vocês estavam... Nós estávamos no ambiente sob custódia. Exatamente, Sim, sob custódia, controlado, né? algemadas, né, pelas mãos e pelos pés, para ir ao banheiro. Nós íamos com a pessoa vigiando. Então, não faz sentido, nunca me entrou na cabeça, acho que não sei se você já parou para pensar nisso também, o fato de sair de um ambiente policial, ir para outro e passar pelo mesmo tipo de revista íntima. Isso já eu acho que se dá por sermos 2 mulheres. É o abuso... Porque um homem não iria passar por 2 revistas dessas. Eu acredito que não, né? Até mesmo porque você não tem oportunidade, mesmo a pessoa que comete esse tipo de crime, ali você não tem oportunidade de fazer mais nada. Não tem, então é desnecessário, né? E quando nós chegamos nessa provisória que a aluna falou, foi muito triste, porque nós estávamos só com a roupa do corpo, fazia acho que uns 2 graus, 1 grau, 2 graus, e era um presídio que não tinha janela, a cela era escura. Eu fiquei muito preocupada porque eu escutei uma mulher chorando a noite inteira, mas ela chorava assim, lamentando bastante, e eu achei que poderia ser a Jeane. Então, no instinto já de proteção, né, natural de quem ama, eu já fiquei muito preocupada, e pessoas gritando em diferentes línguas. A cela que eu estava tinha escritas de fezes na parede. Então, assim, parecia aqueles presídios de filme de terror. Sabe assim, inclusive tinha muitas falas chamando a polícia alemã de nazista, isso escrito, né, nas paredes. Eu vi bastante símbolo lá, eu acho que era uma forma das pessoas, né, deixar ali questionarem alguma coisa. Eu não entendi naquele primeiro momento também, mas assim, foi uma noite muito difícil. O acesso à água era meio copo de água. Nós ficamos sem ter acesso à comida desde o momento da prisão até o dia no momento que nós chegamos no presídio. Quase definitivo. 2 dias. Quase 2 dias. Eles até chegaram a dar alguma coisa num saco nessa provisória, mas assim, era intragável, não tinha como, né? Acho que era um pão bem duro, assim, alguma coisa nesse sentido. E não nos deram roupas de cama, né? Nada assim, eu digo para agasalhar. Nós pedimos as nossas roupas, que já estavam todas revistadas pela polícia, não fazia sentido eu não poder ter um agasalho, né? Então foi muito difícil esse dia. Nesse ponto, vocês já estavam entendendo o que tinha acontecido? Porque eles chegaram a falar inglês com vocês, na verdade? Eles não falavam inglês, e depois que
já alguns dias no presídio, que nós fomos descobrir que a segunda língua deles é o inglês, né? E depois você sabe que eles falam inglês, que eles começam a falar depois. Mas no momento da abordagem lá no aeroporto, era só em alemão. Foi até o momento, isso eu não sabia onde estava a Jeane, né? E foi até o momento que eu, em um inglês meio arranhado lá, eu falei que eu exigi imediatamente falar com o advogado no Brasil e na Alemanha que eu queria uma intérprete. E foi aí, a partir desse momento, umas 4 horas depois, que chegou uma intérprete e que começou a explicar de fato o que estava acontecendo. E aí vocês, nessa hora, que mostraram o que vocês já tinham ali de prova, né? Pra mostrar que não era a bagagem? Sim, nós mostramos a etiqueta, a nossa etiqueta verdadeira, que não tinha o peso na etiqueta que a Latam emitiu. A gente não sabe porque simplesmente a gente não reparou na etiqueta quando a gente pegou. E isso é um fato muito importante. Ninguém repara. Assim, agora a gente tem que reparar porque é uma regra da ANAC ter o peso da mala na etiqueta e a nossa não tinha. Entendi. Mas a etiqueta era diferente. A nossa etiqueta continha o trecho Goiânia, São Paulo, Frankfurt, Berlim. E nós conseguimos ver a etiqueta das malas com drogas. Não tinha a sigla Goiânia. Então, só tinha Guarulhos, Frankfurt, Berlim. Então, mostrava que provavelmente foram impressas novas etiquetas em Guarulhos. Mesmo assim, não adiantou em nada falar isso para a polícia. Eles continuaram dando sequência na nossa prisão. Inclusive, no momento, porque eles me interrogaram primeiro do que a gente, coletaram os dados, melhor dizendo, né? Eu falei, vocês estão acusando, eu gostaria de ver as malas, né? E aí, quando eles trouxeram as malas, muito tempo depois, eu imediatamente falei, olha, essa mala tem peso, você estava falando que tem 20 quilos, tem peso diferente do nosso, a cor é diferente, o tamanho é diferente, a textura é diferente, né? E nós nunca tocamos nessa mala. Eu falei, eu exijo um teste de DNA imediatamente, porque nós nunca tocamos nessa mala. E ao ver a etiqueta, eu falei para a polícia, vocês estão prendendo as pessoas erradas, porque essa mala, provavelmente com essas drogas, entrar no aeroporto de Guarulhos, porque a etiqueta está escrito Guarulhos, Frankfurt, Berlim. Não precisa nem ser inteligente para fazer essa leitura, né? E nós apresentamos as etiquetas de Goiânia, Guarulhos, Frankfurt, Berlim. E aí eu expliquei que nós ficamos 11 horas em conexão e que talvez durante esse momento é que deveria ter acontecido esse crime, mas nada. Jeane, inclusive, mostrou a eles também um convite. Ela tinha feito uma visita ao parlamento alemão. Nós estávamos com a viagem toda planejada. A passagem aérea nós compramos com quase 1 ano de antecedência. Nós mostramos todos os tickets de passeio com antecedência. E Frankfurt não era o nosso destino final. Eles nos prenderam em uma conexão. Ou seja, eles nem nos deixaram chegar no destino final para ver realmente quem iria pegar essas malas. Eles já acreditaram que naquele momento nós éramos culpados. Porque isso é bem, assim, no cabeça de leigo, você vai poder me falar melhor, até porque eu não entendo da lei da Alemanha. Mas a primeira vez que eu ouvi falar da história, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas como que prende alguém sem ter em posse? Porque a primeira coisa que você pensa é que é muito melhor prender em flagrante e você só vai conseguir prender em flagrante se você esperar a pessoa colocar a mão na mala. Pra mim, assim, não faz sentido, assim, porque no Brasil você não poderia, não teria com o que prender elas, assim, por uma prisão preventiva, por exemplo. Teria como elas irem presas dessa forma, de maneira legal, não, né? Até que teria, no seguinte sentido, lá elas foram presas como se fosse flagrante. Porque eles falam que é como se o crime do tráfico internacional de drogas ele estava em andamento. Então ele estava acontecendo e pegaram as suspeitas durante o acontecimento do crime, e isso por si só poderia ser considerado flagrante. Mas o ponto curioso lá da Alemanha é porque, de fato, eles não tiveram esse bom senso, essa inteligência, né, de fato esperar o crime se encerrar. Então, se a mala está com destino final até Berlim,
o que eles poderiam ter feito? Como é que consta no inquérito? Que foi um cachorro que farejou, até porque eles já têm esse comportamento, né, de ter esse cuidado maior com voos que vêm, né, da América Latina. Então, um cachorro passou, identificou o que eles poderiam ter feito, que foi o que a polícia francesa fez no dia anterior. Já eu comento sobre esse outro caso. Mas, então, eles poderiam, e que foi o que eles fizeram. Eles abriram a mala que o cachorro farejou, identificaram as drogas, e, inclusive, no inquérito mostra que tinha um GPS, que provavelmente quem colocou o GPS foi a quadrilha, né? Então, eles poderiam ter aberto, ou manter aquele GPS, ou colocar um outro GPS da própria polícia, tira a droga de lá para não correr o risco de ser um bem-sucedido, ok. E deixa a mala seguir viagem para no destino final ver quem é que pegaria. Ou se por acaso, de fato, digamos que fosse algum suspeito de dentro do aeroporto, que não fosse de fato esperar a mala chegar até a esteira, ainda assim teria um GPS. Questão de mais inteligência e estratégia, né, que faltou. No dia anterior, uma outra mulher, curiosamente, também daqui de Goiânia, ela estava fazendo um voo daqui do Brasil para a França, e lá na França eles identificaram que a mala em nome dela tinha droga, mas eles fizeram o procedimento mais adequado, eles esperaram a mala chegar na esteira de retirada. E aí, de fato, essa mulher pegou a mala verdadeira dela, saiu, e logo em seguida um homem foi e pegou a mala que estava em nome dela e que era a mala com cocaína. Então, na França, eles fizeram o procedimento correto, prenderam a pessoa correta. No caso das meninas, elas não tiveram nem sequer essa chance, né? E a gente estava até comentando antes de começar, né, sobre isso, tanto nessa vez, quanto das meninas, quanto a gente até vai comentar mais pra frente de outros casos, o alvo parece ser mais feminino, né? Sim. Então, fala um pouquinho disso, assim, o que a gente pode pensar em relação a isso? Bom, a minha análise até pelo que aconteceu com elas, e depois da visibilidade do caso da Kátia e da Giane, veio muitas mulheres me procurar, né? E, assim, é muito triste os casos que acontecem no exterior, porque envolvem, a maioria, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, violências, abusos, sequestro de crianças, às vezes, por um dos pais, inclusive. Então, assim, são situações gravíssimas. E, normalmente, as mulheres chegam, de fato, já numa situação muito vulnerável, de muito desespero, porque é um outro país, é uma outra língua, é uma outra jurisdição, né? Ou seja, novas leis, nova forma de interpretar, enfim, uma organização completamente diferente. E infelizmente, de fato, a gente percebe que na maior parte das vezes as mulheres elas são mais visadas. Inclusive, as meninas têm um caso, né, que aconteceu, que elas conheceram uma brasileira no presídio, que ela foi aliciada, né? Como é que é a história melhor? Uma brasileira, ela é mãe de 2 filhos, um é autista, tem 13 anos, se eu não me engano, e é uma família muito humilde, que tem problemas financeiros, tem dificuldades financeiras, e o tráfico aproveita dessa vulnerabilidade. Então, ela, como mãe, ela nos falou que ela faria qualquer coisa pelo bem dos filhos dela. Então, ela aceitou esse dinheiro, ela aceitou R$14 mil, e ela falou que queria começar um negócio para cuidar melhor dos filhos dela, e ela aceitou, e ela ingeriu mais de 80 cápsulas, e foi presa. E vocês encontraram ela lá no presídio? Sim, ela foi uma pessoa que nos ajudou muito. Ela explicou como era o dia a dia no presídio, como as coisas deveriam ser feitas, as regras do presídio. Nós não tínhamos acesso à alimentação externa, nós só tínhamos uma refeição no presídio. Se nós quiséssemos qualquer alimentação fora, nós tínhamos que comprar, e naquele momento nós não tínhamos. Então, ela foi uma pessoa que nos ajudou com comida, também com produtos de higiene, que
nós não tínhamos. E um caso que nós percebemos também foi de uma americana. Ela chegou logo depois da gente e eles entregam um kit de básico bem pequeno de higiene, um sabonete pequeno, uma escova dental, um creme dental, uma escova de cabelo. E essa americana negra, ela não recebeu. E nós vimos vários casos de racismo acontecendo com ela dentro do presídio. E outras mulheres também, né? E conversando... Esse período lá durante... Não pode falar, desculpa. Não pode falar. E conversando com outras latinas e outras brasileiras, todas elas relatam o fato de ser brasileira, o fato de ser mulheres negras, e também dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade que ela vem oriunda do fato de ser mulher e também de ter um problema social muito grande por trás, uma fragilidade social muito grande. Então, todas elas que foram aliciadas, elas, a não ser que assim, nós vimos um caso que uma estava viajando com o marido e o marido fez sem que ela soubesse, então ela estava viajando com uma criança de colo também, e essa criança, inclusive, fica em um abrigo. A família não tem o direito de ter contato com essa criança, nem a mãe. A criança de colo que a mãe não tem o direito. Então, por mais que não é o caso, de acordo com ela, mas por mais que a pessoa tenha também cometido a infração, que ela tenha cometido um delito, será que é certo tirar o direito da mãe de ter o contato com seu filho recém-nascido? Né? Então... aí entra a vulnerabilidade de ser mulher, de ser brasileira, de ser negra, né? Então... é até interessante pensar, eu nem tinha me atentado a isso, inclusive, pensar o fato do modelo de estrutura de presídios femininos que não é feito, né? De uma forma... independentemente de qualquer coisa, o tratamento que elas tiveram e que elas... perceberam lá, é claro que não é digno de homem, de mulher, de absolutamente nada. Mas é curioso pensar que a sociedade, enfim, a justiça não se preocupa em adequar o modelo, né, dos presídios femininos para a realidade de uma mãe presa. Enfim, uma gestante presa. Uma gestante, total. Não, se você não tem itens básicos de higiene, imagine, por exemplo, em relação... menstruada, como que essas mulheres passam dentro desses presídios, e é uma condição básica humana, né? Como que se você não tem, não te dá um sabonete, você não tem o básico ali para conseguir viver com dignidade, já que você está encarcerado, né? Seu direito primordial, que é de ir e vir, foi restrito. Exato. E a ideia da prisão é essa, não de te fazer viver em condições subhumanas. Exato, Luísa. Inclusive, eu lembro que eu tive um professor na faculdade de Direito que ele falava assim, quem comete algum crime, a pena é de restrição de liberdade. Então, pena de restrição de liberdade, 1, 2, quantos anos forem. Não é de... não tá escrito, a pessoa que cometeu tal crime vai perder a dignidade, vai ser torturada, vai sofrer racismo, homofobia. Não. A única coisa que a pessoa que comete um delito deveria perder, por certo tempo, a liberdade, mas o tratamento tem que ser digno, tem que ser humano. Então, isso, de fato, é algo que a sociedade tem que olhar, e é uma oportunidade que nós estamos tendo. Inclusive, o fato das meninas terem sido, serem inocentes e terem vivenciado isso lá, infelizmente, num aspecto, tentando olhar para um aspecto positivo, é o que nos permite hoje estarmos aqui questionando, tentando pensar em políticas públicas de melhoria, e inclusive tentando mudar a realidade do Brasil e inclusive da Alemanha, né? Porque o caso também teve grande repercussão lá. Então, é um momento da gente se movimentar mesmo. Exatamente, porque você consegue ser mais ouvido, né? Porque vocês são inocentes, então acho que isso pega nesse lugar. E se acontecer com você? Acho que muita gente deve ter chegado para vocês e falado nesse sentido, né? Porque poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E aí, acho que só nessa hora que algumas pessoas conseguem perceber
essa diferença, né, no tratamento? Olha, eu nunca tinha parado para pensar na minha vida, até os meus 44 anos, na importância do direito de ir e vir, da liberdade. Eu não sei se vocês já tiveram essa reflexão em algum momento da vida. Eu precisei perdê-la por 38 dias, né? Vamos falar 40 dias, que foi até sair da Alemanha, para entender a importância, né? É claro que algumas pessoas perdem em função de acidente, perda de mobilidade, enfim, da autonomia, mas ainda assim elas têm algumas pessoas que possam dar suporte. Ali não, né? Nos foi retirado. E é surreal você imaginar que você injustamente tem isso retirado. Então, a partir do momento que nós confiamos a nossa viagem, a Latam, confiamos as nossas bagagens e as nossas vidas, e aquelas etiquetas foram reimpressas e colocadas em malas com drogas, e nós caímos ali, a gente caiu em um buraco. E esse buraco poderia ter durado 20 anos da nossa vida. 20 anos da nossa vida, eu não sei te dizer se eu aguentaria da minha saúde física mesmo e mental, não sei dizer, né? Porque uma coisa são 40 dias, outra coisa é pensar em 1 ano, 2, 3, 10, né? Enfim, eu tive muitos dos meus direitos básicos negligenciados, né? Então, o uso de medicamentos para cirurgias. Fala sobre isso, e fala dessa parte durante a prisão. Eu sei que você teve acesso à saúde negado. Sim. Então, eu tive direito desde o princípio. Eu viajei com vários medicamentos. Eu tenho uma ablação no coração e tenho um stent no tratamento de um aneurisma cerebral. Então, eu tomo medicamentos que eu tenho que fazer uso para sempre. Então, eu levei alguns na minha mala, levou na dela e tá tudo certo, porque a gente sempre leva, assim, até uma reserva caso se aconteça algum extravio, né? E chegando lá no presídio, eu passei por uma entrevista com um médico, né? E ele perguntou, eu falei que eu tinha essas cirurgias, ele não falava inglês, tinha uma enfermeira lá que falava um espanhol e ela estava meio que traduzindo para ele do português para o espanhol, para eu falo um alemão, melhor dizendo, né? E ele falou, no primeiro momento ele falou assim, você não vai tomar nenhum medicamento aqui. Aí eu falei, por quê? Né? Ele falou, não, porque você pode usar esses medicamentos para fingir que está engolindo e oferecer para outras presas, como traficando aqui dentro, ou seja, mais uma acusação injusta de tráfico de drogas, né? E foram passando dias, nada de medicamento, até que eu comecei a ficar um pouco mais, digamos assim, insistente com os policiais, falando que eu corria risco de morte, né? E aí eles começaram a me dar medicamentos, mudaram o princípio ativo, mudaram a quantidade, a miligramagem, mudaram os dias, os horários, e até que eu conseguisse uma segunda ida ao médico, e eu falei que com ele eu não falaria, eu queria uma outra médica, né? Eu fui tomando, acreditando no que eu estava tomando, até que eu que eu li a parte de trás do guarda-comprimidos que o policial me mostrava e que eu via substância. Então eu vi que tinha substâncias erradas e miligramagem erradas também. E aí eu tive um segundo encontro com uma outra médica, em que, assim, eu te diria que, embora inocentes, injustiçadas, nós duas fomos presas exemplares. Por quê? Primeiro porque nós somos educadas assim, né? Para ser cortês, né? Mesmo num ambiente inóspito como aquele. Mas eu te diria, assim, que meu primeiro dia que eu elevei o tom foi esse dia, porque a médica começou a conversar comigo e eu chamei o pastor para participar. E essa médica me falou, olha, ela está enganada, porque a substância que ela toma, o citalopram, é o mesmo que o escitalopram. Aí eu entendi o que ele falou, eu falei, pastor, não é a mesma, já está falando, escitalopram tem mais ou menos a mesma função, mas não é a mesma propriedade, né? E aí eu falei que eu tinha na minha casa, na minha família, várias pessoas, inclusive a minha mãe, que tem doença maníaco-depressiva, e a minha psiquiatra. Ele estava o tempo todo falando comigo que eu poderia sim
desenvolveram um episódio em função do trauma e da retirada abrupta dos medicamentos, e que também sou paciente de dor, né? E toma pregabalina. E aí a pregabalina, eles falaram que em hipótese alguma poderia tomar, porque ela é utilizada como droga ali dentro, né? E que eles não iriam me dar o escitalopram, porque o país estava passando por um problema em função da guerra, né? E que eles não tinham esse medicamento lá. E, curiosamente, eu falei, olha, esse medicamento, se eu não me engano, ele vem da Holanda, ou seja, está na Europa, e ele chega no Brasil. Por que não chega na Alemanha, que é aqui do lado, né? Falei, eu compro ele no Brasil. Inclusive, se vocês não quiserem me dar, eu tenho na minha bolsa lá embaixo, basta vocês pegarem. E de forma alguma, e ela ainda afirmou para mim assim que a doença maníaco-depressiva não existe hereditariedade. Aí essa hora eu apelei e falei, olha, pastor, pergunta para ela qual que é a especialidade dela. Aí ela falou que ela era clínica, né? Então, assim, nada contra clínico. Obviamente, o clínico tem as suas particularidades e nós sabemos e respeitamos. Mas ali na hora eu falei que eu exigia falar com o psiquiatra. Eu não queria falar com o clínico, porque o clínico realmente não iria entender a diferença dessas substâncias que eu estava falando, né? Ali, para ela, naquele momento. Então, meus direitos continuaram sendo negligenciados, não adiantou nada a conversa, eu continuei tomando os medicamentos da forma com que eles acharam a melhor conduta, injusta, me acusando novamente de tráfico, que eu iria traficar remédios lá dentro. E isso resultou, assim, nas 2 últimas semanas, eu tive 3 ataques de pânico muito fortes, que eu tive que ter um controle mental muito grande ali naquela cela. Porque você imagina, você está numa cela, uma porta que você não enxerga lá fora, você só enxerga a janela que dá para fora do presídio, e você não tem para onde correr, você não tem quem conversar. E aí eu fui tentando controlar, né, essa crise, e muito indignada, mais uma vez, por estar sendo, assim, injustiçada em vários aspectos. E a comunicação lá dentro, enquanto vocês estavam lá, vocês conseguiam ter comunicação entre si nos horários, né? Sim. E com quem estava lá fora, para saber como que estava o andamento. Vocês conseguiam saber isso ou vocês estavam no escuro? Nós conseguimos um cartão, a gente tem que comprar um cartão lá pré-pago. Nós tínhamos dinheiro da viagem, nós tínhamos os euros, só que eles apreenderam no momento da prisão, então nós ficamos sem dinheiro. Então a gente, só depois que nós conseguimos falar com o pastor, nós explicamos para nossa família o que estava acontecendo, para nossa advogada, e nossa família enviou dinheiro para o presídio. Depois disso, nós conseguimos comprar esse cartão, que nós cadastramos alguns números, e nós conseguíamos ligar para o Brasil. Mas era muito rápido, porque só tinha um telefone, e tinha o horário, a gente tinha que escrever o horário que a gente ia ligar, então era um tempo curto. Então, ou a gente escolhia ligar para a aluna, ou tinha que ligar para a médica, ou tinha que ligar para a minha mãe. Então, a gente tinha que escolher para quem ligar. Então, a gente ficava sabendo do andamento muito superficial, muito rápido. Isso. No meu caso, eu errei o telefone da minha irmã quando eu fui cadastrar. Nossa. E eu só tinha o telefone da aluna. Então, eu fiquei muitos meses, eu acredito que mais que 20 dias na minha cabeça, falando comigo. Só com a aluna. Isso. E aí depois ela pegava o contato da minha família, gravava alguma coisa, eu escutava. Exato. Olha como é que a gente fez para conseguir fazer com que a Kátia ouvisse a voz da mãe ou da irmã. Então eu percebi, falei assim, bom, a Kátia não consegue falar com nenhuma delas, vou fazer o seguinte, vou pedir para elas gravarem áudio. Então, quando a Kátia me ligar, eu coloco no Viva Voz, enfim, consigo mandar uma mensagenzinha. Então, eu intermediava a conversa entre ela e a mãe durante muito tempo. Mas, assim, teria que ser uma conversa assim, filha, tô com saudade, tá, mãe, te amo, e ok, basicamente isso. Mas que, pra quem tá numa situação como a Kátia, aquilo ali eu tenho certeza que era o melhor presente do seu dia, se ouvir a voz da sua mãe, um recadinho dela. Era, né? E assim, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, fica até um pouquinho emocionada, né? Eu nunca fiquei um dia da minha vida, desde que eu me lembre, que eu me recorde, sem falar com a minha mãe.
E nós saímos de Goiânia, a minha mãe já estava entrando numa crise, ela estava um pouquinho alteradinha já, e ela entrou nessa crise e, na verdade, todos os familiares, mais a aluna e os amigos, todos pouparam ela. Falaram que Giane e eu estávamos presas não, estávamos detidas em um hotel, até o momento em que foi sair a primeira entrevista do Fantástico, e aí a minha irmã contou para ela um dia antes do Fantástico, porque aí não tinha como segurar, né? Mas foi um gesto tão, assim, de tamanho cuidado, que até no prédio que ela mora lá tem mais de 40 anos. E ela, depois do Fantástico, nenhum vizinho chegou nela para comentar nada, porque eles entenderam a seriedade, né? Então, assim, muita gente guardou o silêncio para poupá-la. E eu tinha essas doses através da aluna, né? Então, assim, era muito era restaurador, na verdade, porque eu via a mãe, a gente devia, assim, né? Acho que a gente devia ter pelo menos umas 10 mães para guardar tanto carinho, né? E quando eu consegui ouvir a voz da minha mãe, eu senti, assim, que as coisas iriam acabar mais rápido, porque me dava uma vontade imensa de estar próximo, né? E de não despertar nela esse sofrimento. Imagine você, minha mãe tem 3 aneurismas cerebral, não pode tratar, tem acompanhamento por causa já da idade, né? Então na minha cabeça passavam várias coisas, né? Como que isso poderia impactar, de fato, a saúde da minha mãe. Porque isso afeta mesmo a família inteira, todo mundo, né? E você estava aqui, e nesse momento ainda não tinha saído nenhuma notícia, porque estava tendo investigação aqui. E como que foi isso para você? E você não... Assim, essa questão de você não ser da área e de você ser mulher também, na hora de ir atrás disso para as meninas, você acha que teve um impacto? Como é que você percebeu isso? Sim. Bom, o que eu considero que foi o diferencial da minha atuação, assim, primeiro foi... eu identifiquei muito rápido que era uma situação atípica, porque não acontece, né, com regularidade, uma situação como essa, eu já identifiquei que era algo atípico. Quando eu procurei a delegacia daqui, da Polícia Federal, eu percebi que até por parte da Polícia Federal era algo muito novo. Quando eu falei com o consulado do Brasil em Frankfurt, eles falaram, olha, pelo que você diz, pelo que elas dizem, realmente parece ser algo de injustiça e tal. Mas, assim, a gente nunca vivenciou algo parecido. E quando a gente para também analisar, eu falava com o advogado também que estava atuando, que atuou e ainda atua, né, no caso das meninas lá na Alemanha. É uma advogada mulher também, a doutora Chayane, excelente profissional. E ela também falava, aqui para a justiça também é algo muito peculiar, não é comum encontrar 40 quilos de cocaína em malas apreendidas. Então, o primeiro ponto foi, eu identifiquei que era algo atípico, e eu pensei, bom, estamos todos no mesmo barco, não tem ninguém sabendo mais do que o outro, então aqui vai ser um momento de esforço de todas as partes. Então, basicamente, o que a minha atuação exigiu foi contato com todas as pessoas que eu poderia ter para pedir que todos se movimentassem o máximo possível, todos os dias, o tempo inteiro. Então, eu conto para as meninas que 15 dias depois do momento em que eu soube do caso das meninas, eu já tinha perdido a voz, eu tinha que tomar corticoide porque eu já estava tão rouca, porque eu passava o tempo inteiro em ligação, tentando convencer alguém, pensando estrategicamente e tal. Então, isso eu considero que foi algo peculiar. E o que dificultou também, assim, pensa, eu como amiga conhecida já das duas, e profissional, então no momento da ligação, eu tinha um momento que era muito rápido, eu tinha que acolher elas, passar segurança, as coisas estão andando e tudo mais, e ao mesmo tempo também passar a realidade, olha, tá andando, mas tem muita burocracia, tem muita coisa. Então foi um momento que nós três fomos descobrindo a gravidade e a burocracia foi ao longo do tempo, porque de fato a gente pensava que em uma semana a gente conseguiria resolver o caso. Quando a gente viu o tamanho da burocracia,
que foi caindo a ficha das meninas de lá, a minha daqui, que não ia ser tão rápido quanto a gente queria. Isso também foi um pouco frustrante. Agora, do aspecto de eu ser uma profissional mulher, inclusive a doutora Chayane também na Alemanha, mulher, e ela tem a mesma idade que eu, 30 e poucos anos, eu percebi que por parte de algumas pessoas, né, conhecidos, quando eles viam a gravidade, eles chegavam até mim, eu mandava um áudio e falava assim, olha, eu sei que você está atuando no caso das meninas, mas é um caso tão complicado, você não acha melhor, às vezes, procurar alguém? E normalmente quando indicavam advogados homens ou mais velhos e tal. E aí eu falava, claro que toda ajuda é muito bem-vinda, e eu aceitava todos os tipos de ajuda, foi muito importante ter todos os tipos de ajuda, mas eu percebi que teve essa visão um pouco assim, né, muito novinha e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também, quando tudo deu certo, todos esses que vieram, né, tentando indicar uma outra pessoa, voltaram falando, caramba, você tem uma força muito grande, parabéns pelo seu trabalho. E então eles perceberam que teve um certo pré-julgamento, mas que, enfim, consegui mudar, né? Que bom. E aí depois, quando abriu pra mídia, né? Como que foi isso? Como que foi a sua percepção primeiro, né? Porque vocês ainda não estavam conseguindo ver o que era. Como que foi a repercussão de ter as duas lá, inocentemente presas? A minha percepção quando eu vi primeiro, foi muita gente, assim, já muito indignada e acreditando muito e sentindo essa dor de ser brasileiro no exterior. Eu acho que muita gente sentiu assim, nossa, brasileiro realmente, a gente, lá na Alemanha, eu imagino que elas devem estar sendo tratadas de uma forma já pré-julgamento. Tá vindo da América Latina, vai ser alguma coisa de tráfico mesmo, tá querendo vim aqui aproveitar, né, da Europa. Então, eles têm essa visão. Acho que muita gente daqui já entrou, assim, realmente acreditou desde o começo, né? Sim, isso foi devido principalmente ao fato de escolher o melhor momento de ir pra mídia. Porque desde o momento que a gente sabia que elas foram presas no dia 5, foi pra mídia praticamente início de abril. Então, a gente segurou muito tempo, porque a gente pensava, bom, se vai pra mídia... E era uma preocupação nossa. Se vai pra mídia sem ter todos os vídeos provando que a mala é diferente, só pela minha boca contando a história, a gente pensava, elas são duas mulheres, elas são lésbicas, elas podem sofrer julgamentos. Então, assim, a gente já pensou sempre, a gente pensou no pior cenário. Então, vamos levar pra mídia e pro público ter conhecimento quando a pessoa, se tiver qualquer preconceito, ela vai olhar lá e falar assim, mostrou que a mala é realmente diferente, mostrou que o peso era diferente, saiu no Fantástico, uma reportagem e tudo mais. Então a gente teve esse cuidado. E o fato de ter saído já com muitas provas fez com que a população se comovesse. E, curiosamente, nos comentários que foram surgindo em Twitter e Instagram, enfim... tinha muita gente, e eu reparei muitas mulheres comentando, minha mala já foi extraviada também na Alemanha, eu já sofri tal tipo de abuso, eu já sofri tal tipo de preconceito. Então, as pessoas se identificaram com o caso, né? E de fato, eu tenho tido péssimas referências, assim, principalmente da Alemanha, em relação a tratamento com mulher, com pessoas do exterior, enfim. Você sabe que essa semana eu recebi um direct de uma brasileira que mora na Alemanha. Ela mora em Frankfurt e ela falou que foi ao presídio 2 vezes tentar nos visitar. Não sei se essa pessoa chegou a falar contigo também. Ela foi tentar nos visitar e eles não sabiam explicar o porquê que nós não poderíamos receber visita. Meu Deus. Eu imagino. Brasileiro tem muito isso também, né? É brasileiro. Que assim, vou lá visitar essas pessoas. E ela falou que ela queria nos visitar justamente para quê? Pra gente entender que nós não estávamos sozinhas ali. Nossa, teria sido muito importante. Teria sido muito pessoalmente ver alguém falando que, olha, a gente tá sabendo e tá todo mundo... E para se oferecer se a gente estivesse precisando de alguma coisa. Mas ela
foi barrada 2 vezes e eles não souberam explicar o porquê. Nesse mesmo sentido da xenofobia, da misoginia e também da homofobia, nós conseguimos perceber também, lá no presídio tinha uma igreja, e aconteciam cultos e aconteciam missas, né? Então, toda semana você colocava o nome, tinha 2 horários, você poderia colocar o nome. Toda semana eu colocava o nome, toda semana eu ia lá e escrevia o nosso nome, nosso sobrenome, né? Que lá se trata pelo sobrenome. Toda vez passava um xizinho. Aí eu falei, por quê? Um dia eu perguntei, por que eu não posso ir? Não, vocês não podem ir. Mas por quê? Não, porque vocês não trabalham. Chegou um americano que não trabalhava, teve direito de ir à missa. Então, observe você que existe isso e não é de forma velada. É muito claro o preconceito com o brasileiro. Né? Então, e o racismo também, que é algo escancarado lá naquela Vocês viram muito. Muito. Lá tinha, era um presídio específico ou só feminino? A única especificidade? Não, lá era Tinha alemães também? toda a nacionalidade, mas era um presídio feminino. E lá era um presídio temporário que as detentas esperavam o julgamento. Entendi. Então tinha todo tipo de crime. Tinha assassina, tinha traficantes, assaltantes, todas as mulheres, Assassinos em série. todos os crimes estavam lá. Para você ter uma noção, a vizinha de cela da Jeane era uma senhorinha assim, bem, toda curvadinha, bem senhorinha mesmo. Ela tinha assassinado os 2 netos, criança, porque ela viu, de acordo com os relatos lá, o demônio no corpo das crianças, matou, colocou no saco de lixo para o caminhão de lixo pegar. Então era o tipo de presa que nós éramos obrigadas a conviver, com aquele pensamento seguinte, opa, peraí, matou o neto? Imagina se ela não surta aqui, enxerga esses demônios aí em outra pessoa e ataca, né? Tinha muitas incendiárias também, pessoas, parece que isso é um crime comum lá, das pessoas colocarem fogo com gente dentro da casa, enfim, e que elas eram monitoradas 24 horas também. E lá vocês se sentiam inseguras nesse sentido, de olhar para o lado e falar assim, se alguém fizer alguma coisa aqui, a gente não vai ser protegida, ninguém tá nem aí. O guarda não estaria nem aí por isso. Olha, nos primeiros dias, muita insegurança, porque, imagina, o que eu tenho de conceito de presídio é o que eu vejo em série. Sim. E é o que eu sei da realidade do nosso país, que ao acompanhar algumas notícias, né, que é uma triste realidade do nosso país. Então, você chega achando que você vai passar por abuso, né, por assédio. E, de fato, nós passamos por abusos, né? Muitos abusos psicológicos, assédio também, né? Mas o medo, por exemplo, quando eu cheguei nesse presídio que nós passamos esses 38 dias, eu tive um apagão. Eu não desmaiei, mas eu acho que eu tive eu diria que talvez um bloqueio, né? Enfim, eu sei que eu fiquei desde esse presídio que eu contei para vocês aqui, que era da cela, muito gelada e tal, até esse outro, eu fiquei num apagão. E eu encontrei a Jeane, já era o 2º dia, né, que nós estávamos em andares diferentes lá, né, e eu encontrei a Jeane e ela me falou assim, nossa, eu encontrei 2 brasileiras aqui, e elas estão me ajudando, inclusive elas deram comida e não sei o quê. Eu não lembro se ela me fala, que eu peguei no ombro dela e falei assim, Jeane, você não confia em ninguém, pode ser perigoso pra gente. Então, assim, por quê? Porque eu acho que no modo de sobrevivência tão grande, sem a consciência plena, porque eu não me recordo de falar isso pra ela, era um modo de sobrevivência. O que eu tenho que fazer para sobreviver aqui? Então, eu lembro que quando nós ficamos no mesmo andar, na hora que eram as horas de convívio em comum, as poucas horas que tínhamos, era o momento de tomar banho, por exemplo. Então, durante umas 2 primeiras semanas, eu falava assim, eu vou entrar, você fica vigiando, porque era medo de sofrer algum tipo de abuso. Então, a gente ficava se vigiando o tempo inteiro, andando do ladinho, e uma consciência plena, que se
começasse a acontecer algo ali com o nível de violência que a gente sabia das meninas, o guarda não iria ajudar. E o fato de ser brasileira, né? Será que ele ia preferir ajudar uma europeia que estava presa lá ou iria ajudar a brasileira? Então, Vocês tinham essa parte da xenofobia e do racismo dos guardas em relação a algumas prisioneiras, em relação a vocês, e das próprias prisioneiras europeias? Sim, vou relatar 2 casos que eu percebi. Do presídio. Tinha um horário certo para abrir as celas, todas as celas, que era o horário de convívio social. Quando eles abriam as celas, a gente percebia que as alemãs já estavam com as celas abertas. Então, eles davam esse privilégio para elas, eles ficavam conversando com as detentas, com as alemãs. Aconteceu também da americana negra, quando ela sentou na mesa do refeitório, todas as alemãs levantaram. Meu Deus. Então, era muito nítido. Muito nítido que eles davam, sim, privilégios para as europeias, conversavam, os policiais conversavam, brincavam. No primeiro dia, quando eu cheguei, uma policial gritou muito comigo, porque eu cheguei perto dela. Ela gritou comigo para eu afastar de perto dela, para não chegar perto dela. E eu não vi isso acontecer com as alemãs. Por exemplo, quando nós chegamos lá, a Kelly, ela doou pra gente uma gilete, né? E essa Presto Barba, gilete, enfim, ela fica na central da polícia, justamente se você tem que usar, tem um envelope, e você tem que devolver por causa do risco ali de suicídio. Então ela tinha várias e doou uma nova pra gente. Quando essa americana chegou, ela precisava também, porque ela não recebeu nenhum kit desse básico, né? E eu fui doar uma nossa, porque nós já tínhamos, a família já tinha mandado dinheiro, enfim, a gente já tinha. E iríamos doar algumas coisas para ela, como doamos sabonete líquido, doamos shampoo para ela, o que a gente podia doar, a gente doava, né? E fomos doar a Gillette. Então eu cheguei pedindo para eles que eu gostaria de doar uma Gillette para ela. O policial, eu me recordo muito bem dessa cena. O policial olhou e falou não. E tinha uma policial alemã, os dois alemães, né? Uma policial assim, daquela bem alemã mesmo, loira, do olho verde, né? Aquele perfil mesmo do alemão. E ela estava atrás e ela ficava sorrindo, mas rindo assim, com uma cara de ironia máxima. E aí, eu falei, mas por que eu não posso doar? Ele, não pode doar. Amanhã vocês... Aí a Jeane falou, não, mas nós recebemos quando nós chegamos aqui, nós queremos doar. E é nosso, a gente tem o direito de doar para ela. E a alemã, a policial lá atrás, assim, rindo, mas rindo numa cara irônica. Você se recorda disso? E aí, nesse momento, nós já sabíamos que iríamos sermos soltas, porque a investigação já estava em curso, né? Era questão de tempo, de tempo. E aí, eu levantei minha voz. Eu falei assim, por que eu não posso doar para ela? Falei, por que não? Por que não? É por causa da pele? Falei, isso aí ele viu que era algo que... Falei, por causa da cor da pele? E aí ele viu que era algo que poderia ser problema para ele. Sim. E ele, não, amanhã vocês vêm cá e falam com a superior. Eu sou novato aqui. E a policial lá atrás, rindo com a cara cínica. Foi claríssimo que era um caso de racismo, xenofobia, por ela ser americana. E ela conta vários casos. Ela teve uma crise de asma, assim, que ela chegou na fase de bombinha. E assim como o meu medicamento ficou apreendido, a bombinha dela também ficou. E asma não se brinca. Pessoas morrem de asma imediatamente, né? E ela passando mal, o policial chegou, não falava inglês, mas depois todos eles, você via que eles falavam inglês. E ela falou, tô passando mal, e ele falou assim, tipo assim, puxa o ar, né? Gesticulando para ela, em alemão, né? E ela, não, tô passando mal, chamou uma enfermeira. A enfermeira foi, depois de muito tempo, até a cela dela, aferiu a pressão dela e deu para ela tomar um ibuprofeno para asma.
certeza. Então ela percebeu que ali ela tinha que ter um autocontrole também, ainda bem que possivelmente ela não tinha uma asma tão complicada, agressiva. Foi só essa crise, né? Ou foi uma Graças crise a de Deus. pânico, e depois eles entram em tanta contradição que eles disponibilizaram o remédio dela, porque ela andava para cima e para baixo com essa bombinha de asma. Ou seja, eles colocaram em risco a vida dela. Sim. Né? E num caso, obviamente, de xenofobia. Né? Então, o que a gente percebe também, assim, que foi muito claro lá, era assim, a Jeane bem falou. Por exemplo, tinha uma alemã presa lá, se eu não me engano, ela tinha um crime político, alguma coisa assim, e ela não se misturava com ninguém. As meninas colocavam alguns apelidos brasileiras, né? Elas fazem piada até naquele momento, né? Colocava alguns apelidos ali, né, em todas as outras, e ela, inclusive, se a gente fosse oferecer algo para ela, desviava, ela tinha nojo, isso era da própria alemã, onde ela veio conversando comigo, e eu fui falar com ela em inglês, e eu ofereci para ela alguma coisa, ela me olhou com cara de nojo para eu não encostar nela, e isso era muito claro que ela tinha esse asco mesmo da brasileira, né, da latina. E é tão engraçado que eu pensava assim, gente, eu nem culpada eu sou. Tô aqui dentro, tentando ajudar uma pessoa que é culpada. E a menina com nojo de mim, aí a gente falou assim, não ajuda mais não. Você lembra disso? Falou, não, vamos tentar servir. Ela tinha o privilégio, no refeitório nós íamos todas juntas, tinha um horário certo, e era muito rápido. O tempo para comer, cerca de 10, 15 minutos no máximo, entre você servir e comer. E ela não ia. O policial levava a comida para ela, fechava, a gente chegava do almoço, todas as celas ficavam fechadas. E tinha uma mesa lá no corredor, ele colocava a comida dela lá na mesa, abria a cela dela e ela comia sozinha. Outro privilégio dessa alemã. Ela tinha um notebook na cela dela. Como assim? Então, se não tinha acesso à internet, obviamente, mas ali ela estava... Não interessa. Porque eu também queria ter um notebook para eu escrever. Imagina, toda vez eu tinha que mendigar papel para a polícia. Então, ela tinha ali esse privilégio e também ela tinha o privilégio de fazer caminhadas sozinha. Tinha hora, porque a minha janela dava para onde nós caminhávamos. E eu a via caminhando sozinha. Então, é o privilégio de ser alemã, mesmo sendo culpada, é o sangue europeu que está lá, né? Mas conflitando com tudo isso, nós latinas percebíamos todo esse movimento e a gente se unia bastante. Então, o momento que nós poderíamos ajudar, vou dar um exemplo, nós tínhamos direito a só uma refeição. Então, tinha uma espanhola que ela trabalhava ali na cozinha, ela servia. Então tinha dia que ela estava servindo o que elas chamavam de proteína, né? E tinha dia que ela estava mais no carboidrato. E quando ela viu que nós éramos latinas, nós começamos a ficar brincando ali, né? Falando um pouquinho em portunhol. E ela abriu um sorriso. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, eu sou grande, preciso comer mais. Porque a gente não tinha recebido dinheiro ainda. Sim. Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos aquela única refeição que tínhamos e deixávamos a sobra para comer na janta. Ou senão tinha que comer pão, né? E aí, eu falo que dentro de uma irmandade latina, digamos assim, ela sempre colocava mais comida pra gente. Até a língua é uma forma de união nesse momento. A língua. Que a Alemanha, absolutamente o contrário, né? Completamente afastada. E para você ter uma ideia em relação a isso, depois que nossas famílias enviaram dinheiro, até a lista de compra é toda em alemão. Não tem como entender aquela lista. Não consegue. Não tem como. E quem nos ajudava era essa brasileira, que ela, por incrível que pareça, é uma mulher, ela é fantástica. Ela é completamente arrependida, é a mãe dessas duas crianças que a Jeane citou. Ela é completamente arrependida. Depois que ela nos conheceu, de acordo com as cartas, que a gente troca cartas até hoje, ela fala assim, meninas, vocês me fizeram ver que existem pessoas boas, que existe uma luz no fim do túnel, porque ela convivia, imagina, dentro de um ciclo muito, muito ruim.
E ela falava assim pra gente, né? Que ela seria voz ali enquanto ela lá estivesse. Por ela justamente ter passado por vários casos de racismo, xenofobia, né? Ela reunia com a diretoria do presídio, cobrando políticas internas que mudassem a questão do racismo e a questão da xenofobia. Muito interessante. E ela fala muito bem o português, mas só o português, e conversa com todo mundo na cadeia. É impressionante. Aí eu falo que é a força que vem, que ela consegue mudar. Ela batia papo com a alemã, que eu e a Jane ficava olhando assim, e ela que nos ajudava a fazer a compra. Porque ela foi gravando o que era aquilo, e ela foi ajudando, e ela falava assim, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Ela não sabia ir lá, pesquisava no dicionário. Mas como que ela já estava muito acostumada, você tem uma forma mais mecanicista para acontecer, né? E era isso. Então, até os formulários eram em alemão, tudo. A televisão, que na área comum tinha a televisão, alemão. O rádio, em alemão. Então, tudo. E isso já mostra a supremacia, né? Aquelas, não sei se é supremacia ou se é soberania. Não sei dizer, pode me corrigir, Anjinha. Não tenho mesmo. Eu acho que nesse momento aí é isso mesmo. É aquela supremacia, né? E nós temos relatos e que já ouvimos falar disso. Sim. Contexto todo histórico em cima disso, né? Então, é muito complicado. E aí nesse momento já estava desenrolando a questão aqui, já tinha vídeos, provas, já tinha saído tudo. E foi o momento que estava faltando ali aqueles tradução, a burocracia que você falou mesmo. Que eu lembro foi muito agoniante, porque era feriado e depois lá era feriado na segunda de novo. Foi Exato. Da Páscoa, Foi né? da Páscoa. E aí aquilo atrasava tudo, mas aí conseguiu ser solta até a audiência de custódia. Lá na audiência, vocês perceberam alguma coisa? Quando avisaram que vocês iam ser soltas, realmente falaram lá, porque não finalizou, né? Então, decretou inocência ainda. Não, Como sim. é que foi? Não, elas são consideradas inocentes, elas têm direito de ir e vir para a Alemanha a qualquer momento. Eles não encerraram o inquérito, porque não virou processo penal em si, uma ação penal. Entendi. É uma fase no direito um pouco antes ainda de investigação. Entendi. Continua a investigação, porque, óbvio, eles não conseguiram achar a pessoa verdadeiramente culpada. Mas tem essa diferença, seria isso. E aí lá nesse momento que vocês foram soltos, vocês sentiram alguma resistência, alguma... Ou não? Nesse momento, alguém pediu desculpa? Ou Não, teve em algum momento eles se mostraram, assim... Vergonhosos, Vergonhosos, no mínimo, né? No mínimo. Não, em momento algum. Inclusive, quando nós fomos sair do presídio, nós tivemos que passar por outra vistoria íntima para sair do presídio. E nós, mesmo consideradas já inocentes, com a carta de soltura já, nós tivemos que trocar de roupa na frente dos policiais. Em nenhum momento eles se desculparam. Inclusive, nós estávamos, assim, apavoradas. A verdade é essa, porque nós entendemos todo essa vulnerabilidade por sermos mulheres, lésbicas, brasileiras, né, latinas, e o que a gente mais queria, de fato, era sair do território alemão para que a polícia não tivesse qualquer obstáculo, né, ali, criasse qualquer obstáculo para a nossa saída. Uma sorte muito grande, que aí também eu vou corrigir minha fala, que não é sorte, acredito que seja Deus, né, acreditamos fielmente nisso, é que nós tivemos também a embaixada e o Alexandre Vidal, o Júlia, a Luísa, o Paulo, todo mundo nos ajudou bastante desde o início. Então, eles foram nos buscar lá na porta, né? E quando nós fomos embora, eles nos escoltaram até, a Chayane também ficou em uma certa área que ela podia, até aquele corredorzinho mesmo de embarque, né? Por quê? Porque nós tínhamos um medo muito grande, ali nós já tínhamos compreendido que a polícia estava com extrema dificuldade em reconhecer que erraram,
tá? E eles continuam ainda com essa extrema dificuldade, para vocês terem uma noção, os nossos aparelhos celulares e os nossos 1.000 euros em dinheiro ainda estão em poder da polícia. E eles são tão incompetentes, e como eu estou em solo brasileiro, eu posso falar isso, que eu me sinto segura, eles são tão incompetentes que até o dia que decretou a soltura, eles não tinham feito teste de DNA. Eles não tinham, inclusive, terminado de fazer a varredura nos nossos WhatsApp. Então, eles tiveram muito tempo hábil para isso. E a pergunta em relação a isso que a gente faz, e que você no começo falou algo nesse contexto, é justamente como é que nós, que somos leigas, podemos ter um raciocínio policial, investigativo, superior ao da polícia? Por que eles não deixaram a mala seguir? Então, aí tá a coisa que não é velada. Porque, na verdade, é o interesse, né, Kim? É o interesse que eles tinham em resolver aquilo da maneira mais justa pra vocês. Exato. Nenhum, porque não importa. Não, o ponto é, eles não tiveram dúvida mesmo. Eles não pensaram na hipótese da dúvida e da inocência. É assim, são duas brasileiras, eu olhei aqui, a mala tá em nome delas, acabou, pegamos, estamos tranquilos. Então, eles realmente têm muita dificuldade de reconhecer o erro deles e reconhecer também essa visão já que esse daqui é culpado. Teve um outro caso, vou comentar bem breve, aconteceu com um rapaz brasileiro também. Ele viajou também para a Alemanha e ele passou mal no voo. E quando ele chegou lá na Alemanha, ele precisou ir para o hospital. O que ele estava sentindo de incômodo era no estômago, no intestino. O policial acompanhou ele da aeronave até o hospital, participou de todas as consultas médicas do lado do médico e escreveu assim, suspeita, como se estivesse carregando, como se tivesse ingerido drogas. E eu lembro, e ele me contou, eu conversei com ele pessoalmente, ele falou assim, eu estava indo trabalhar, enfim, com shows, estava indo com uma equipe, tinha muitas pessoas junto comigo, eu falei, não tem o menor sentido, eu não estou fazendo isso. Fez raio-x, passou por um monte de aquelas máquinas e tal, e não tinha nada. Ficou evidente que não tinha. Mas ele falou que ele questionou o policial assim, olha, você já está aqui comigo, ó, já fez exame, já viu que eu não tenho nada de droga no meu corpo. Por que você está agindo assim? Ele falou assim, porque você é latino. E olha a sua cor. Ele teve coragem de falar isso. A coragem é a tranquilidade. E a tranquilidade de falar. Sim, não, porque da onde você veio e a sua cor, as pessoas são culpadas, as pessoas trazem sim droga. Isso aconteceu, entendeu? É muito triste. E o que aconteceu com ele? Conte. Não vou entrar muito em detalhes, mas acabou que ele foi identificado que, na verdade, ele estava com um tumor. Nossa. E precisou fazer uma cirurgia muito complexa, tirou 1 metro do intestino dele e ele estava sendo tratado como se fosse um traficante. É isso. Vai para a parte de carcinhas. Que é o que vocês estão transformando agora, né? Então, quando vocês chegaram aqui, viram tudo que estava acontecendo, o que vocês sentiram das pessoas, como que vocês viram que vocês tinham essa oportunidade agora de ajudar outras mulheres, onde vocês perceberam que tinha outras mulheres em sofrimento? Conta como é que foi isso. É importante deixar também, assim, relatado aqui com vocês que toda a escuridão que estava em nossos corações, em nossas mentes, né, daquele primeiro momento, quando nós chegamos aqui no Brasil, nós fomos abraçadas por uma nação brasileira, né? Então, foi muito acolhedor ver tamanha rede de apoio, empatia, solidariedade, generosidade e carinho conosco. Isso, assim, eu falo que nós somos a melhor nação do mundo, né? Não tem dúvida disso. E foi muito lindo. Ao perceber todo esse movimento, assim como chegou para a Luna, começou a chegar para a gente também, a partir do momento que nós tivemos o contato com o nosso Instagram, alguns relatos
muitos relatos de outras mulheres vítimas, coincidência ou não, principalmente na Alemanha. Vítimas de diferentes violências, diferentes vulnerabilidades, digamos, situações de vulnerabilidade. E aí nós começamos a entender que tudo aquilo que nós passamos não foi Deus que nos colocou lá. Isso não é obra de Deus, né? Mas Deus nos abriu uma visão tão clara a partir de determinado momento, ali naquele presídio, que nós entendemos que nós teríamos e temos missões que nos foram confiadas. E justamente isso, ver a situação de várias outras mulheres, várias que nós estamos contando aqui para vocês, algumas que nós temos tempo, né, enfim. Mas assim, de presenciarmos situações conosco e com várias outras mulheres que estavam em bastante vulnerabilidade em situações de violência, né? Agora imagina, nós estamos falando de um presídio em um país, em uma cidade. Imagina quantas brasileiras ou latinas que não estão na mesma situação ou em situações piores em vários presídios. E aí nos abriu um olhar de uma missão para ajudar essas mulheres em situação de vulnerabilidade e de reinserção social pós-prisão, né? Então, nós estamos amadurecendo essa ideia, né? E eu acho que vem em breve um projeto muito lindo, com a união de várias mulheres que, assim como eu e Giane, temos essa história para contar, né? Temos que fazer de tudo isso uma missão. E a junção da Luna, né, que foi, a gente apelidamos ela de Anjinho, né? A Chayane, né, que é a nossa advogada também na Alemanha e que é uma mulher forte demais também e que foi vítima também de abusos e se tornou uma advogada de uma força muito expressiva. E veio também somar esse time a Luísa Brunet, né, que hoje é o principal nome na militância a favor das mulheres em situação de vulnerabilidade e ou violência, e através da primeira-dama do Estado, a Gracinha Caiado, e da Adriana Caiado, que é a diretora da UVG, e que deram um grito de socorro, né, para a Luísa, e a Luísa Brunet gritou, usou a sua voz, que tem uma envergadura gigantesca, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, né? E é um ser humano que eu acho que vale a pena conhecê-la. Ela tem uma história fantástica e luta bravamente por mulheres com muito amor. Então nós devemos nos reunir com o governo para ver qual vai ser o melhor formato disso, né? Então, para dar esse auxílio, usando cada um seus conhecimentos, né? E a Chayane sendo um braço nosso na Europa, um braço muito importante. Por enquanto são projetos, são ideias que nós queremos realizar, materializá-las, e nós pensamos também no que fazer para essas mulheres não serem aliciadas novamente. Porque nós percebemos que as mulheres elas são mais vulneráveis ao tráfico, como a brasileira ela fez isso pelos filhos e a gente acredita. E infelizmente quando ela sair, ela não vai ter muitas oportunidades, porque ela vai ser julgada pela sociedade, ela vai ser excluída pela sociedade. E é a hora que o tráfico pode aliciá-la de novo. Então a gente pensa muito em como a gente ajudar essas meninas a terem uma qualidade de vida melhor. Maravilhoso isso. E também teve novos projetos para aluno, né? Conta como que foi para você, porque aí isso se multiplicou e aí você foi o rosto das meninas em relação à defesa, à advogada. Então aqui você teve esse papel muito importante
E quando esse tipo de coisa se espalha, né, algumas pessoas foram te buscar, muitas mulheres foram te buscar, né? Conta como que foi. E aí depois, que isso surgiu em você também para poder ter novos projetos? Bom, depois do que aconteceu com a Kátia e com a Giane, de fato, o meu modo de enxergar tanto a minha profissão quanto o meu modo de viver particularmente mesmo mudaram muito. De fato, eu considerava esses tipos de dores, né, esse tipo de situação, algo muito distante de mim. Quando eu percebi que, na verdade, está muito mais próximo e doeu, enfim, me tocou. A partir daí, então, qualquer pessoa que me procure, acima de tudo, é a questão de tentar procurar justiça, que seja oferecer uma orientação jurídica de procure, por exemplo, a Defensoria Pública, caso a pessoa não tenha condição financeira, que muitas das vezes o que dificulta o acesso à justiça é a dificuldade econômica, né, de contratar um advogado ou não. Então, inclusive no meu escritório, eu já montei como se fosse uma espécie de alguns protocolos, assim, que eu consigo orientar a pessoa. Procura, se você não tem condição financeira, procura essas alternativas, e eu vou dando suporte. Mas eu percebo que, acima de tudo, o que as pessoas mais precisam é de acolhimento. E isso não precisa ser advogado, não precisa ser um especialista, nada. Você precisa ser humano, enxergar a dor da pessoa e acolher. Diante disso, então, trazendo para a minha profissão, o que a gente já foi movimentando foi no sentido de fato, fomentar as políticas públicas de melhoria em relação à legislação de segurança. Então, já mudou muita coisa em relação aos critérios de segurança do aeroporto de Guarulhos e de outros, né? Saiu na mídia que está tendo um investimento do governo federal de 40 milhões de reais para melhorar a segurança dos aeroportos. Eles, por exemplo, proibiram o uso de celular de quem faz o carregamento de malas em áreas restritas, que foi o que facilitou o crime. Então, teve essas mudanças na área legislativa. Na área judiciária em si, lá na Alemanha, eu participei de uma palestra numa universidade e a gente trouxe essa questão de, olha, eu lembro até de citar algo nesse seguinte sentido, era como se fosse uma cegueira mesmo da sociedade, primeiro quem é do Brasil olha para a Alemanha e pensa, é um país de primeiro mundo, não tem erro. E a própria Alemanha olha para ela e fala, eu não erro. Uhum. Então, por isso mesmo está sendo tão difícil para eles reconhecerem um erro. Eu percebo fazendo a palestra na universidade, comentando os absurdos que aconteceram do início ao fim, em 40 dias que elas ficaram lá, eles ficaram chocados com isso. Então, assim, até na mídia, lá na mídia também saiu, mas eles não têm noção da gravidade do que acontece. Então, eu até, diante disso, eu tive a oportunidade de participar de uma pós-graduação lá em Portugal, em direitos humanos, constitucionalismo global, porque, de fato, eu percebi que no mundo hoje em dia não tem mais fronteiras, essa questão é tudo interligado. E foi uma oportunidade muito boa de ter contato com direitos humanos e perceber que, hoje em dia, existem cortes, né? Tem corte europeia, corte interamericana, de defesa de direitos humanos, que é, sim, um caminho que a gente às vezes pensa assim, direitos humanos como algo muito distante e meio fantasioso, mas não, é utópico. Não, direitos humanos é isso, tá no nosso dia a dia, uma pessoa chegar, passar mal do estômago e o cara olhar e já garantir que ele tá carregando, que ele ingeriu drogas, que ele tá traficando. Assim, é no nosso dia a dia, é a risada maliciosa diante de identificar a nacionalidade de um latino. Então, está muito mais próximo e é possível, hoje em dia, chegar com denúncias nessas cortes. E essas cortes são respeitadas e conseguem implementar mudanças, sim, sabe? Em relação aos países que têm soberania aí de primeiro mundo. E então, eu penso que é capaz. Eu sou otimista. Eu acho que a gente é capaz de mudar o mundo. De pelo menos
melhorar, né? De melhorar, de lutar e não Eu lembro desistir. que você, quando você postou da palestra, falando justamente isso, em questão de avaliar como o país trata seus piores cidadãos, teoricamente. Porque é muito fácil falar que a Alemanha, mil maravilhas, porque quem vive bem lá está vivendo ok. Quem é o europeu que está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas tem cidadãos que são considerados, né, os detentos, os piores cidadãos, o que completamente questionável isso, pelo que a gente já conversou tudo aqui, mas eles têm que ser bem tratados, têm que ser tratados como seres humanos, né? E isso não foi o que aconteceu e não é o que acontece no dia a dia, nem aqui, nem lá, e ninguém tá imune a isso. Acho que isso dói na gente e faz a gente querer realmente mudar o mundo. E gente, vocês têm mais algum recado, alguma coisa que vocês querem dividir, repartir? Acho que a gente chegou onde a gente tá, né? Não no fim, porque vocês têm projetos maravilhosos que eu desejo toda a sorte do mundo, todo o apoio aí. Eu acho que quando a gente une mulheres, igual eu falei no começo, é muito potente, é muito forte, e isso que vocês estão fazendo eu acredito que vão colher muitos bons frutos ainda. Obrigada. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, de verdade, e pode usar esse espaço, se vocês querem dar umas palavrinhas finais. Eu quero agradecer mais uma vez você, pela oportunidade, vocês, né? E todos os brasileiros e brasileiras que torceram, que rezaram, que oraram, que desejaram tanto que nós fôssemos realmente bem recebidas aqui à nossa pátria e que levantaram uma voz contra tamanha injustiça. Acho muito importante também falar para vocês que assim, nós estamos nos unindo, mulheres fortes e de força, e que muita coisa legal está por vir, e que a Luna vai contar uma história daqui a um tempo lá nessa corte europeia, né, Luna? Sim. Então vou deixar isso em aberto aqui. Muito obrigada a todos vocês, de coração. Foi muito gostoso esse bate-papo. Obrigada. E nos colocamos à disposição para novos bate-papos. Isso mesmo. Vamos atualizar em breve. Sim, eu também quero agradecer a vocês, fazer um agradecimento especial à mídia, porque foi muito importante no nosso caso. Nos deu voz, nós percebemos que correu tudo mais rápido na Alemanha depois que saiu na mídia, então nós temos muita gratidão por essa ajuda da mídia. Quero agradecer a oração de todas as pessoas, desconhecidos que torceram por nós, se colocaram no nosso lugar, mães que rezaram por nós e pensando o que poderia acontecer com a filha dela. Então, quero agradecer a todas as pessoas que torceram, que oraram por nós, e que quem quiser se aproximar, quiser ajudar, nós estamos dispostas a receber todo tipo de ajuda e para nos unirmos, para ajudarmos outras mulheres também. Pode deixar também o arroba, como que é do Instagram? Olha, nós temos até uma curiosidade. Nosso Instagram, que era Brasileiras Presas na Alemanha, foi derrubado. Mesmo sem ferir nenhuma diretriz da comunidade, foi derrubado, né? Então, hoje nós temos o Catina.bahia, que nós estamos falando sobre tudo o que aconteceu lá, porque é uma conta que já é verificada. Sim. E nós acreditamos que não consigam derrubar. Mas se derrubarem, nós vamos criar outro e nós não vamos nos calar. Isso é muito importante deixar claro, né? E eu lembrei de um recadinho que eu queria dar para todas as mulheres que vão nos assistir. Não é fácil nos colocarmos na situação de vítima, que somos a maioria das vezes, e não é fácil lutar contra esse lugar que muitas vezes somos empurradas como vítimas, porque nenhuma mulher quer ser vítima, né? E não é fácil criar essa voz e tentar lutar por outras mulheres, que é o que você faz também, que é o que a Luna faz. Mas eu quero que você, mulher, se você se vê nesse lugar que te colocaram, é importante você compreender
que você não está sozinha e que se você gritar, vai ter outras mulheres que vão querer te ajudar. Então, fale, mande um direct, converse, busque pessoas que têm esse entendimento e que saiba ter essa compaixão de compreender que a mulher precisa estar de mão dada com a outra para vencer algumas situações na vida. Maravilhoso. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui e comentar um pouquinho sobre o caso e de fato, deixar o recado aí que a Kátia acabou de dizer, que é no sentido de o trabalho em conjunto, a gente consegue, sim, movimentar as coisas, por mais difíceis que sejam. Então, tendo a oportunidade de contribuir individualmente no seu dia a dia, como eu disse, que os direitos humanos estão no nosso dia a dia, a vulnerabilidade da mulher está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, no supermercado, numa fala, é no dia a dia que a gente consegue fazer essas pequenas mudanças. E quem quiser também participar dos projetos, acompanhar aí, meu @, é Luna Provásio, e lá também eu compartilho um pouco sobre os aspectos jurídicos, e estou muito feliz por estar aqui. Eu também estou muito feliz com a presença de vocês, com o papo, foi maravilhoso, acho que foi muito importante. Sim. Vai ser muito legal ter acesso a isso, ficar com isso guardado e a gente atualizar isso em breve, que eu acho que ótimas coisas estão por vir. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, gente, é isso o episódio de hoje. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha, faz tudo que tem que fazer, dá 5 estrelas. E a gente se vê em breve. Me segue lá no Instagram também, @LuisaTHZ, e segue a produtora Bcast lá no @Let'sBcast também no Instagram. A gente se vê em breve.